Boa noite, boa noite, boa noite. Live mega especial hoje. Vou chamar a Vivi. Vivi, chamei você. Hoje a gente vai falar de desconexão pélvica, que é um assunto mega importante, super comum. Vou só esperar, Vivi. Aí. Opa. Eita, Vivi. Oi? Não pode, peraí, Vivi. Não sei o que está acontecendo aqui, mas eu vou te mandar de novo também. Oi, Vivi, mandei de novo. Esse Instagram tá querendo me derrubar hoje. Eu tô com problema desde manhã com ele, né? Vivi, foi. Oi, boa noite aí para quem tá chegando. Eu recebi, Vivi, já aceitei, mas não tá indo. Eu vou te mandar de novo, tá? O Instagram tá querendo derrubar a gente, tô vendo tudo. Vivi. Vamos lá, Viviane. O assunto é bom hoje, é para dar emoção. Oh, meu Deus. Ai, agora não tá aparecendo nem você aqui para te convidar. Viviane. Vamos lá, gente. Tem fé que a gente já consegue. Vivi, não tá indo, mulher. Vou aceitar o seu aqui para ver. Instagram, hoje eu tô suspeita, né? Tá, tá, sai, eu te chamo. Vamos lá, gente. Já chama a Viviane aqui, que o Instagram tá querendo derrubar a gente hoje. Vivi, tem que rir, porque hoje tá, esse Instagram tá uma palhaçada. Gente, desde manhã eu tô tendo problema com o Instagram hoje. Live de ontem não carregava, aquelas coisas, né? Tecnologia é bom, mas tem hora que dificulta um pouco, né? Aí, aí, Vivi. Hoje o dia tá, né? E aí, mulher, tudo bem? O Instagram tá querendo derrubar nós, mulher. Claro, é que a gente tá fazendo muito sucesso. Ai,
Gente, eu queria apresentar a vocês a Vivi. A gente fez duas formações juntas, a de tanto de sexualidade consciente e agora de terapia sexual holística. E a Vivi é uma pessoa mega especial, assim, né, Vivi? Fala mais um pouquinho, que você faz a ginecologia natural também, né? É, eu tô nervosa, viu? Ah, fica não, gente. Ai, Senhor, mas vamos lá, o Instagram tá querendo derrubar nós, mas a gente é persistente, a gente vai. Sim, a nossa energia é mais forte. Exato. Gratidão, Rê, uma honra estar aqui Imagina, falando com você, trazendo esse tema imagina. tão importante, né? Sim. Que as pessoas não falam muito sobre ele. Eu sou formada, eu tenho duas formações em Tantra. Eu fiz uma em 2023, 22, eu fiz uma em 2022, e aí em 2023, 24, fizemos a do ano passado, né, com a Paula, Sim. e aí esse ano fizemos novamente outra formação com a Paula, que aí foi a deslanchou tudo, que foi a terapia sexual holística. Eu também trabalho com ginecologia natural, tudo no mundo feminino, né? E é bom, né? Porque nós, todas as mulheres precisam, né? Porque a gente tem uma carga aí de castração absurda, né? Total. Mesmo, né, em pleno século XXI aí, a gente continua vendo, né, as jovens com muita dúvida, com muito desconhecimento. Parece que tem menos informação do que na minha época, inclusive, né? Porque eu sou mais velha que você. Mas na minha época a gente não tinha acesso a nada, não tinha livro, não tinha, né? Ninguém falava, o que chegava era errado, né? E hoje, com tanta informação, a gente vê que eles estão acessando informações erradas, né? E a tecnologia também tem um grande impacto nessa desconexão, né, Vivi? Que a gente acaba, né? A gente não, porque a gente já entendeu e já se resolveu, né? Mas as pessoas estão muito no mental hoje, né? E Total. totalmente desconectadas do corpo. Quando eu comecei a estudar, né, sobre a sexualidade, e aí me veio a ginecologia natural também, é como se fosse um complemento um do outro, porque a gente, eu pelo menos, né, vivi muito tempo da minha vida à base de anticoncepcional, e eu via que isso limitava muito conhecer meu corpo, conhecer meus ciclos, e aí eu achava até que eu era um pouco louca, porque eu achava que aquilo não era normal, eu sentia o que eu sentia. E aí eu lembro que a minha primeira consulta com uma ginecologista natural, aí eu conversando com ela e eu falando e falando, eu falei assim, mano, essa mulher vai me chamar de louca, né? E aí ela começando a conversar comigo, começou a falar, eu falei assim, gente, eu não tô louca, porque eu tentava parar, comecei a tomar anticoncepcional com 12 anos, por conta de ovário policístico, que eu fui diagnosticada, e desde então eu tentava parar e nenhum médico deixava eu parar, porque falava dos efeitos colaterais que poderia ter, e era para manter eu naquela linha ali, né? Sem me libertar, sem conhecer meu corpo, porque de fato eu não conhecia. Eu lembro da primeira vez que eu vi a minha ovulação, eu quase chorei. Eu estava no trabalho com uma amiga, voltei e falei para ela, nossa, você não vai acreditar. Ela, o que que foi? Eu falei, eu tô ovulando. Ela, sério, viu? Eu falei, isso nunca aconteceu. Porque eu comecei a tomar com 12 anos, eu parei de tomar com 29, 30 anos. Então, de Nossa, fato, eu não conhecia nada do meu corpo, nada. sim. E aí foi uma junção de ginecologia natural com toda essa sexualidade, o Tantra trouxe, e dessa forma, dessa sexualidade consciente. Sim, que é super importante, né? Eu também não conhecia nada do meu corpo. Eu já fui direto para a anticoncepcional e parei, porque começou a me fazer mal, eu parei, era para parar, eu queria parar um mês só, e a gineco, não, para mais dois, né? Nessa eu engravidei, do segundo, né? Já tinha engravidado antes, e não havia o que passasse, assim, era muito mal-estar, muita dor de cabeça, muita coisa ruim da medicação.
Aí eu combinei com meu marido, né? Se for cesárea, faço laqueadura, se for normal, você faz vasectomia. Aí tá, daí ele acabou fazendo. Mas mesmo assim, depois, eu ainda não tinha uma consciência do meu corpo, né? E foi muito louco, porque quando eu comecei a entrar aí na pré-menopausa, que eu comecei a ter uns sintomas deliciosos, né? Eu não me dei conta que eu fiquei bloqueada até de orgasmo, né? E eu falei, fui fazer uma massagem tântrica, que era aniversário de casamento, fui com meu marido lá para fazer o curso. Comecei a ter crise de choro, crise de choro, crise de choro. Aí que eu me toquei, que eu estava lá uns 6 anos sem ter orgasmo. E olha o desconhecimento do corpo, que absurdo. Eu não tinha me dado conta. E aí eu comecei todos os cursos, né? E resolvi meu problema, né? Porque você vai em médico, mas vai falar o quê? Nada, né? Se vira aí, né? Exatamente. Porque quando eu procurei por causa de falta de libido e de lubrificação, queria me tacar hormônio, eu não queria tomar, e aí dava um tratante vaginal que não resolvia nada, né? E eu só sofria naquela vida. Eu falei, não, né? Tem que ter alguma coisa. Aí eu fui atrás e comecei os estudos aí de sexualidade consciente e realmente tudo voltou melhor do que era antes até, né? Maravilhoso. Esse negócio de desconexão, que até é o nosso tema, porque a gente também está falando sobre esses ciclos, né? Porque tudo começa a partir disso. Mas Sim, eu senti a minha desconexão, por exemplo, em relacionamentos, eu sempre fui bem ativa, eu sempre gostei bastante. Só que acontecia o seguinte, o Rê, por exemplo, com 3 ou 4 meses de relacionamento, eu já não tinha vontade de nenhuma, não queria nem que me tocasse. Eu fugia, para ser sincera. Sempre era aquela tal dor de cabeça, não tô legal. E sempre foi dessa forma. Aí no meu último relacionamento, isso se intensificou, porque aí eu já era casada, né? Eu tava casada. E aí começou a dar muito problema. Aí eu, cara, mas o que tá acontecendo, né? Aí eu conheci o Tantra pela Carol Teixeira, foi meu primeiro contato com o Tantra, para mim entender o que estava acontecendo. E aí verdade. começou a deslanchar. Eu falei assim, nossa, então tem algo aqui para ser visto, né? Não é somente, tá tudo certo eu não ter esse desejo. Não tá tudo bem, só o homem ter esse desejo e eu não. Pô, o que está acontecendo? E aí eu comecei a investigar, comecei a fazer cursos, comecei a me aprofundar, até que eu fiz a primeira formação, foi um divisor de águas, de fato. E eu acredito que o que me pegou mesmo foi a última formação que nós fizemos com a Paula, que é a terapia sexual holística, que é conhecer de fato o meu corpo, é Sim, conhecer de fato a anatomia da minha pelve, como que ela funciona, o que que é, onde é, eu tocar, o que que eu sinto, não mais pro outro, mas para mim, o que que eu sinto com aquilo? Porque muitas vezes essa desconexão, ela vem de você, pelo menos para mim, né? Essa desconexão, ela vinha de eu sempre estar para o externo, sempre para o desejo do outro, que o outro queria. Aí nisso você acaba fingindo que tá bom, aceitando que não deve, fingindo orgasmos, principalmente, que eu acredito que muita gente faz isso, mas é por conta... isso. E eu acredito que é exatamente por conta disso, por não conhecer o seu corpo. E você tá sempre pro o outro, pro prazer do outro, o que que o outro tá sentindo, o desejo do outro. E eu entender que a ativação do meu desejo, ela é diferente, muda tudo. Eu começo Sim, a entender de fato quem eu sou, o que que eu gosto, e ter voz para falar, porque é uma coisa que eu não tinha, né? Muitas vezes, quando falava assim, você é menininha, você não sei o quê, sabe? Sempre desmerecendo o que que eu estava trazendo. Então, nessa de ficar falando, meio que eu comecei a ficar reprimida. E falar assim, então é isso mesmo, é uma crença também que eu tinha, né? Que eu acredito que sim. muitas mulheres têm que quem tem mais desejo é o homem. A mulher o dela não tem muita A importância. mulher tem que servir, né? Tem que servir. Sentar com vontade. Aí finge para acabar logo.
E tudo isso vai aumentando essa nossa desconexão, né? É o conteúdo. né? Teve uma vez que a gente estava numa roda entre mulheres e a gente estava falando sobre sexualidade e uma mana pegou e perguntou, né? Ela falou assim, quanto tempo que vocês ficam no ato, na relação e tal? Eu falei assim, meu amor, se for 5 minutos para mim já tá ótimo, porque eu quero que acabe logo. E aí ela era tântrica já, eu nem sabia que ia entrar no tantra, gente. E aí eu peguei ela falando, ela falou assim, nossa, eu fico 1h30, que não sei o que. Ela falou assim, meu Deus, como é que aguenta ficar isso? Aí hoje, conhecendo meu corpo, eu falo assim, caraca, quem diria que aquela conversa ia repercutir tanto na minha vida ao ponto de eu entender agora o que ela estava querendo me dizer. Dessa Sim, conexão com o corpo, foi muito bom. sim, sim. E a gente aprender, né? É como você falou, eu acho que essa parte de anatomia que a gente teve nessa última formação foi mega importante porque a gente não tinha tido antes, né? De entender tudo e eu acho que é um divisor de águas, assim, porque facilita muito quando você entende, né, a sua anatomia, porque a gente não foi preparada para isso, né? Como foi nessa formação. E, e aí você começa a se descobrir de uma forma e a brincar entre prazer e relaxamento, né? E por isso que a gente fica nesse tempo todo, né? Porque você brinca, vai se potencializando o seu prazer, né? Exato. Eu acho que é super importante esse tipo de conhecimento que ninguém tem, né? E cabe a nós, né, Vivi? Sim, Abrir os porque olhos é, das mulheres e dos homens também, né? Porque também, para eles também funciona da mesma forma, né? A diversão durante, né? porque é algo totalmente diferente, né? Por exemplo, o que que a gente tem, o que que as mulheres têm de conhecimento de anatomia. E ainda vou te falar que tem muitas que nem isso tem. Por exemplo, a gente sabe que a gente tem a nossa vulva, a gente sabe que a gente tem nosso clitóris, e meio que acaba por aí. Só que não tem o conhecimento que a gente tem os nossos lábios externos, o interno, a gente tem as nossas glândulas, aonde sai a nossa lubrificação, aonde sai a nossa ejaculação, só que isso não é falado. Não. Então isso não é olhado. A mulher não tem essa curiosidade de se tocar, de se olhar e de saber de fato o que dá prazer para ela. Porque muitas vezes que eu vejo fica muito condicionada aqui, por exemplo, o que o amigo falou, ou a educação que teve em casa, se teve uma educação sexual, que é muito escasso isso, fala bem pouco sobre isso. Então, meio que. E ainda tem as crenças, tem a religião também, que nem vamos entrar nesse assunto, porque ele é bem complicado de se tocar. Mas tem tudo isso, tem toda uma construção, tem todo mundo, uma sociedade, um patriarcado falando para você que mulher que se masturba é puta. E aí você já pega aquilo para você, eu não posso. Eu comecei a me masturbar de coração quando eu me separei, porque eu vivia esse negócio de desconexão, de não me conhecer, sempre foi assim. E aí, quando eu falo, não, eu vou fazer esse trabalho, eu vou fazer essa jornada de me conhecer, eu passo um ano tipo, meio que sozinha, né? Eu falo, não quero nada, eu quero saber quem é a Viviane de fato. E nesse ano entrou o vibrador, foi algo bom, por um lado, mas por um lado também foi ruim, porque antes eu condicionava meu prazer ao outro. Quando eu começo a usar o vibrador, ele me traz novas possibilidades, abre portas, só que ele me traz um lado ruim também, que eu fico condicionada a ele. O meu prazer fica condicionado ao vibrador. Eu só senti orgasmo quando eu usava o vibrador. E aí agora vai outra luta. E acho que é o processo, né? Todo momento a gente está nessa desconstrução de entender o corpo e entender que é lento, tem que ser lento, tem que ser suave, tem que ser calmo, tem que respeitar o seu espaço e não se cobrar também para chegar logo em algum lugar, num orgasmo, numa ejaculação. A gente quer isso também. Não, eu passei por isso também. Eu fui começar a me tocar nessa época de pré-menopausa que eu comecei os cursos.
Até então, não, porque eu tinha toda aquela crença de que não podia, que não podia, que não podia, né? E, e passei pela mesma coisa que você, vibrador, e aí você vai aumentando a velocidade do vibrador, você vai, né, aumentando a velocidade do vibrador, e aí o que aconteceu? Foi Acabou de ser a pelve, né? Amnésia pélvica, você não sente mais no corpo. Aí dá-lhe outra desconexão, porque Sim, o vibrador ele é ótimo. Não vou falar que ele não é, porque ele é. Só que ele, como que eu vejo ele hoje? Ele é algo muito imediatista. sim. Eu comparo ele à ejaculação precoce do homem. Porque, por exemplo, comigo, eu coloco o vibrador, eu acho que é 2 segundos. Não dá isso. E aí aquele orgasmo, É, sabe? E eu, gente, não, isso não sim. tá legal, isso não é bom pra mim, eu preciso conhecer melhor. E aí, quando eu começo a entender os nervos, as conexões dos nervos com o cérebro e com a nossa pelve, todas essas conexões de prazer que nós temos, Nós aí eu podemos começo a, fazer, né? aí eu começo a descobrir a viver ele novamente. Eu falei assim, olha, isso aqui dá para ir por esse caminho aqui, que esse caminho é interessante. A gente não tem só orgasmo clitoriano. Se a gente quiser se aprofundar, a gente vai ter orgasmos vaginais, a gente vai ter orgasmos cervicais, e assim vai. E essa descoberta, ela está sendo meio que diariamente. Sim, e o legal é a gente saber que a gente pode fazer novas conexões de prazer. Porque a gente não tem ideia, né, disso. A maioria das pessoas não tem, né? É, 100%, sim, é né? porque a gente nasce também, a gente nasce com aquela ideia, né, que a gente recebe os genes dos nossos pais, então é meio que tá tudo fadado, não tem mais o que Sim, mudar. já tá pronto, né? O sistema nervoso é esse, ele não vai mudar. Exato. Só que aí existe, graças a Deus, a neuroplasticidade, que Sim, ajuda a gente a fazer essas novas conexões e a gente consegue fazer o que a gente quiser fazer, mudar o que a gente quiser mudar, né? sim, sim. É muito legal essa expansão de prazer e essa capacidade da nossa potência orgástica está sempre aumentando. É fantástico, né? E as pessoas não têm consciência de que a gente consegue fazer isso, né? Mas esse lance da desconexão, eu não sei você, nos seus atendimentos aí, mas comigo, de cada 10 mulheres, 10 tem algum caso de algum nível de desconexão. Tem umas que tem 9, né? Mas tem, uns 3 pelo menos, eu acho que, né? Nível 3 de desconexão tem, tem. E aí cabe a gente, né, ensinar a pessoa a se conhecer, né, passar toda essa parte que é tão legal da anatomia, de se observar, de se tocar, né, e ir fazendo essas conexões novas e aumentando o prazer, tendo sensações diferentes que não tem, né, quando começa. Eu acho que é extremamente gratificante para a gente, né, como terapeuta, ser vendo essa transformação, né, das clientes. Sim, e aí uma aula bem interessante que a gente teve, né, foi até a liberação da mandíbula, né? Que a gente tem Uhum. muita atenção nessa parte. E eu nunca tinha relacionado, vou ser bem sincera. E aí a Paula pega e traz pra gente, ela fala assim, se a gente não consegue nem identificar que a nossa mandíbula tá tensionada, como que a gente vai saber que a nossa pelve tá? Exatamente, exatamente. E foi Porque bem legal essa aula, porque eu era dentista, né, antes. E aí, o que que você faz? Tensão, a pessoa trava, plaquinha, né? Encaminha lá pro orto para resolver aquele problema da tensão com placa. Ninguém faz exercício para soltar, né? E é bem isso, a gente não percebe na boca, como é que vai perceber na pelve? exato. Vagina tensa, né? Vulva tensa, e toda aquela musculatura de períneo tensa, né? É muito engraçado, né? A falta de observação que a gente tem, né?
Hoje em dia está pior, né, Visível? Eu acho que na nossa época, porque a tecnologia atrapalha muito também. As pessoas ficam muito no celular, muito no mental, e não prestam atenção nem em nada, né? No que come, no sabor do que está comendo, no que sente, que emoção está sentindo. Ninguém presta atenção, vai todo mundo no piloto automático, parece, né? Sim. E eu achei muito interessante também como é que o que mais a gente escuta hoje é muito sobre meditação, sobre respiração. E, de fato, quando a gente não insere isso na nossa vida, a gente não entende como que isso repercute mesmo. E entender como essa respiração, ela tá totalmente ligada com prazer, eu não sei pra você, mas pra mim foi fantástico, cara. Nossa, Sim. Eu fiz uma live dançar ontem com falando isso, da né? respiração. Nossa, Sim, é muito super incrível. importante. Eu lembro quando eu comecei os primeiros cursos lá atrás que falava de meditação, eu falei, nossa, né? Tem a ver, eu pensava só isso. Nossa, mas e aí? Aí você começa a fazer, né? Acompanhando o curso, vamos fazer. E aí realmente você vai vendo que o negócio funciona. E respira, e você controla o ritmo respiratório, tanto que você brinca com o seu prazer, né? Nessa alternância de respiração, né? Não tem como ficar desconectado da sua pelve quando você aprende as técnicas, né? O que você tem que fazer, né? Descobre, volta aquela sensação, volta maior, né? Sente muito mais do que se sentia antes. Então, é só benefício, né, Vivi? É só Sim, benefício. Porque isso atrapalha muito a vida da pessoa, não somente na parte sexual, né? Com o parceiro, ou com ela mesma, né? Que cada vez tem que usar um vibrador mais forte, né, porque não sabe se tocar também, mas isso repercute na vida como um todo, né, essa sim, falta de prazer, né. sim. É porque, que nem o vibrador, como que eu vejo essa desconexão com o vibrador, né? Você começa o vibrador e você coloca uma intensidade um pouquinho menor. Aí daqui a pouco você vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Acho que é por isso que a indústria do vibrador cada vez coloca um vibrador com uma potência mais alta, né? Porque a partir do Sim, momento que você fica condicionado a ele, você quer sempre ter aquela primeira sensação da primeira vez que você usou. Só que sua pelve, aquela parte, ela vai ficando tão dessensibilizada que ela não sente mais. não, Então você começa a querer mais e mais e mais, e nisso, para mim, gera muita frustração, porque não é a mesma coisa. E aí, para levar para um relacionamento, é pior ainda, porque o pênis de um homem não vai chegar na potência do vibrador. A sua mão mesmo, quando você estiver se masturbando, não vai chegar na potência do vibrador. Nada vai chegar. Então aí é a hora que você se desconecta mesmo, na sim, minha opinião. sim, você perde o interesse, porque você vai fazer o quê se você não sente, né, Você não é que precisa. a dor de clitóris é outra coisa também. Ah, é uma delícia porque é rápido, é uma delícia porque é rápido, só que hoje em dia os primeiros já tem 9 velocidades, daqui a pouco está com 26. Acredito. Né? Porque você vai, você começa, como você falou, começa na 1, é gostoso, aí daqui a pouco já não está dando efeito, 2, daqui a pouco você está na 9, daqui a pouco se tiver 26, você vai chegar na 26. E quem repete esse movimento, clitóris, né? Aquela sensação da sucção que ele faz? Não tem ser humano que produz aquilo. Nossa, é. Aí vira insatisfação, e aí o que acontece? Não tá legal, não quero mais sexo. E vai se desconectando cada vez mais, né? De pelve, de corpo, de tudo, né? Isso a gente vê bastante, né, na relacionamentos, assim, né? Os traumas, né? As coisas que passam. Nem você falou de fingir orgasmo, que é uma coisa super comum. Eu sempre falo que isso é uma violência, né? Eu falo que é um autoestupro que a mulher está fazendo. Eu falei, viu, se não está rolando, ou para, ou o cara se esforça mais, né? Senão não faz. Amanhã faz, tá cansada, tá com alguma coisa, tá com a cabeça cheia. Amanhã faz. Mas tem que estar ali na hora, né? Você tem que estar ali, conectado no seu corpo. Senão não adianta. E vai fingir? Aí é por isso que é muito importante a mulher conhecer o corpo dela, né? Ela saber de fato, porque às vezes
a gente fica tanto colocando na mão do outro o nosso prazer, e ninguém sabe o que dá prazer pra gente, a não ser nós mesmos. E aí, quando você faz isso, você tá fadada à frustração de fato. Total, né? Total. E é bem isso. Se a gente não sabe aonde a gente toca, que a gente tem mais prazer, como tocar, que é legal, porque aí você fala com seu parceiro, né? Olha, faz assim, faz assado. Agora, se você não se conhece, você quer que a criatura do coitado ali tenha uma bola de cristal para saber o que você gosta, não vai funcionar, gente. Exatamente. E aí, nesse ponto, quando você está se trabalhando, quando você está se permitindo se conhecer, nesse momento você também automaticamente está trabalhando a sua voz. Porque quando Exatamente. você consegue entender o que te dá prazer, o que não dá, você começa a falar, você começa a se comunicar. E quando você não conhece, o que o outro fala tá bom. Porque você não Sim, tem voz, você não sim. sabe, então o que o outro fala tá bom. Porque já tem a sua crença de que ele tem mais prazer, ele sabe mais, sexo não é para mulher. Tem várias crenças que rodeiam a gente e que se o outro tiver ainda esse poder sobre você e você não ter a sua voz, então você vai ficar à mercê do que o outro te entregar e aquilo vai ser o suficiente. Fracasso não acerta, né? Com certeza. E é muito comum, né? Eu vejo a queixa das mulheres assim, que eu atendo, né? Às vezes acho que ela não tem libido, eu não tenho libido. Aí você vai conversar, o problema não é libido, o problema está ali numa falta de comunicação, de saber do que gosta, de conseguir se expressar, né? De se sentir segura para poder se soltar, né? De não conseguir fazer som, né? É uma coisa também que eu já peguei pessoas assim que, mas por que tem que gemer? Eu falei, você não está gemendo, você está soltando som, está ativando aqui seu nervo vago na garganta, vibra, respira assim, respira, né? Põe a mão. Como é que é? Ah, vibra. Eu falei, então, é nervo vago, gente. Nervo vago vai até lá embaixo, prazer, tem que ativar. E muitas mulheres têm vergonha, né, de emitir som, de se mexer, porque não é a coisa de mulher direita, como você falou, né? É a Coisa de puta. puta, né? Tem toda aquela Entendeu? crê que é a puta, é a safada, é tudo isso. Exatamente. E aí fica, né, nesse estado de anestesia e não desfruta do potencial absurdo, orgástico e de prazer que a gente tem no corpo, porque está encanada com as coisas, né, Vivi? Então, eu acho que as técnicas que a gente usa para isso são fantásticas, né? Porque a gente ensina tudo nisso mesmo. Sentir que emoção né, tá ali dentro, aprender a respirar para se autorregular, né? Brincar com a respiração, de excitação e relaxamento, emitir som, né? E nas sessões de massagem, ainda como a gente está conversando o tempo inteiro ali, a pessoa consegue se expressar onde ela quer que toque, como ela quer que toque, isso repercute com o parceiro também, né? Eu acho que são coisas que são tão simples, né? Mas que ninguém fala, né? Não É que às são? vezes também eu vejo que, por exemplo, tem que acontecer algo muito grande, eu tenho que fazer um movimento muito grande para isso acontecer. Só que são pequenas ações, são pequenas modificações, são pequenos atos que você faz que consegue começar a fazer essa transformação em você. Sim. Não precisa de algo grandioso acontecer. Eu tenho uma cliente minha que eu nem fiz ainda nada de movimento de energia nem nada. E aí ela fala, viu, eu não sei por que as pessoas estão me olhando, parece que eu já tô diferente. Não sei o que eu faço, é porque você tá se olhando. É só porque você Sim, está se olhando e isso está transbordando, está se reverberando. Então, as pessoas que estão ao seu redor conseguem ver isso também, mas isso começa em você.
E foram sim. pequenos passos, coisas mínimas, sabe? Porque são Claro, coisas depois a gente simples, pode né? usar uma massagem para ela entender, para ela se Uhum. conhecer melhor. Mas assim, o que eu adorei mais na terapia sexual holística, Rê, é o fato de que eu não preciso tocar numa pessoa numa primeira sessão. Sim, Eu tenho diversas ferramentas que eu posso estar utilizando para conseguir alcançar a intenção daquela mulher. E mais para frente, se ela quiser, a gente pode sim fazer um toque, porque acho que a anatomia, você explicar a anatomia para ela, as duas juntas, mostrando, sabe? Olha, sim, toca aqui o que você sente. Nossa, é incrível, gente. É incrível isso. sim, fantástico. É maravilhoso. Eu atendi uma moça também que sofreu abuso e que você foi online, né? E eu toda preocupada, né? Porque aí você começa, eu comecei a passar a ferramenta para ela de controle emocional, de respiração, né? Para caso, né, a hora que começasse o trabalho corporal, ela tivesse algum dos gatilhos que ela tinha. E no fim fluiu assim, fantástico, não teve gatilho, sabe? E é bem o que você falou. Primeira sessão, respiração, escaneamento. Chega na segunda, ela, nossa, fantástico. Ah, então vamos fazer um negocinho. São técnicas fáceis, né? Aí ela falou a mesma coisa. Nossa, as pessoas estão falando que eu estou diferente. Que eu tinha era uma névoa, assim, nas fotos, e agora meu olho brilha. Aí eu entrei até no Instagram dela para olhar as fotos, e realmente tinha névoa. Eu falei, você tá vendo? Por quê? Porque você tá, é o que você falou, você está se conhecendo, você está se descobrindo, né? Eu falei, você está fazendo as técnicas, aí está aprendendo a respirar direito, você está aprendendo a controlar suas emoções. Eu falei, isso repercute, as pessoas notam, as pessoas em volta notam, né? É fantástico, né? Eu acho que são ganhos tão fortes com técnicas tão simples. Sim, é o que a gente sempre fala, né, Rê? É suave, Sim, é gradativo, é acumulativo. E aí, quando você vai ver, você tá toda conectada com você, com a sua essência, com a sua verdade, no que você acredita, com o seu prazer. Você tá tendo voz, você tá conseguindo falar o que é bom, o que não é para você. E a sim, comunicação entre o casal também melhora, né? Porque às vezes o que está faltando é uma comunicação. Você trouxe a libido. Eu já ouvi também muita mulher falando assim, ai, não tenho libido. Aí você começa a conversar, fala assim, aí quando eu toco em você, você não quer? Não, quando tá lá, eu já for. Aí eu vou, aí eu tenho desejo. Assim, então, essa parte um pouquinho que a gente precisa trabalhar. E eu acredito que entender também, trazer essa informação para essas mulheres de como que funciona o ciclo do prazer dela, também tem uma sim, diferença, porque a gente só era falado sobre como era o desejo, como colocar universal, mas que eles, na minha opinião, ele só é para homem, só se enquadra para homem, que é a gente tem o desejo, a gente tem a excitação e a gente tem a ejaculação. Na mulher, não. Na mulher, ela tem todo um ciclo de ativação. É como eu sou tratada, como que está sendo a comunicação, como que está sendo a parceria em casa, como que está sendo a parceria fora. Todos esses pequenos atos começam a ter ativação do desejo dessa mulher. Para quando for realmente o sim, ato, ela já está. Ele não precisa fazer nada, ela já está toda aberta para isso, ela já está toda receptiva para isso. E aí, esse ponto que eu exatamente. acredito que a gente precisa entender, que o nosso desejo ele é diferente. E comunicar isso para a parceria é essencial. Sim, sim. Porque para a gente começa na parte da manhã já, né? Uma mensagem, um beijinho, né? Aquilo tudo vai, uma mensagem no meio-dia, aquilo tudo vai mudando o que você está sentindo, né? Agora, o que a gente vê por aí? Trabalha, o cara trabalha, não manda uma mensagem, não tem um beijinho, não tem uma conversa, não tem nada, a hora que vai deitar, vem encostar. A mulher fica pé da vida. Dá a sensação como se fosse tipo um objeto. Sim, uma Essa boneca. sensação que a mulher tem de um objeto, como tipo assim, aí reforça mais ainda aquela crença que o prazer é só do homem. Exatamente, exatamente.
E a gente consegue empoderar essas mulheres ensinando o básico, né? Ensinando o básico. É bem isso, anatomia, respira, presta atenção nas suas emoções, né? São coisas tão simples, né, Vivi? E dá tanta diferença, né? É uma transformação absurda, assim, que a gente vê nelas, né? Sim. Eu acho isso muito legal. Quando a pessoa começa a se descobrir aquele brilho no olho, né? Eu acredito que a prática também do pompoar ela é muito importante, porque hoje a gente vê muito o pompoar. Eu comecei a fazer o pompoar antes, só que eu sou muito daquele negócio, eu preciso juntar as coisas. E sempre minha espiritualidade ela tá junta. Se ela não tiver, alguma coisa não tá legal. Não tá legal, tem que ter alguma coisa. E aí, quando a gente aprende o pompoar efeito lilás, aí sim começa a mudar as coisas, porque, com certeza, se você já fizer um pompoar, que é fazer as contrações na sua pelve, ajuda, já ajuda. Mas fazer isso linkado ao seu prazer, nossa, isso abre muitas portas. É É muito totalmente conhecimento do seu diferente, né? corpo, É totalmente diferente do pompoarismo que a gente vê por aí, é muito né? diferente, é muito É diferente. muito diferente. É uma conexão com o corpo absurda, assim, né? Você perceber